Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como resolver estruturas de decisão que trazem dentro de um mesmo if os operadores lógicos AND e OR. E tem muito programador iniciante que acha que a análise dessas sentenças é simples, que basta fazer uma checagem da esquerda para a direita para se chegar a uma conclusão. Na aula de hoje eu vou mostrar para você, por meio de um exemplo, como montar corretamente essas estruturas e vou falar também de um conceito chamado curto-circuito, que até programadores experientes desconhecem. Quando eu coloco essa expressão na lousa para os meus alunos de introdução à programação, metade responde 36 e a outra metade 22. E aí, e você, de que lado você está? Depois você responde? Não, responde agora, coloca aí nos comentários. A forma correta de se trabalhar com essa expressão, ou com essa, é respeitando a prioridade de execução dos operadores de multiplicação e adição, como a gente tem aqui. Primeiro, a gente executa a multiplicação e depois a adição. Como a multiplicação tem prioridade, então os resultados serão 22 e 38. Um outro recurso que a gente usa tanto na matemática quanto na programação são os delimitadores. Com o uso dos parênteses, a gente consegue alterar a ordem de execução das operações, como mostrado aqui nesses resultados. Mas os parênteses, eles não servem apenas para delimitar as operações. Eles ajudam também, em alguns casos, a trazer clareza no nosso código. E a gente vai ver isso na prática. Mas vamos ver agora o que esse conceito de multiplicação e adição da matemática tem a ver com programação. Suponha essa condição que foi apresentada no início do vídeo. A gente tem aqui a análise de três condições. 1 maior que 0, 1 maior que 1 e 1 maior que 2. O resultado individual de cada uma dessas condições vai ser 1 maior que 0, sim, 1 maior que 1, não, e 1 maior que 2, não. Na sequência, por uma questão de prioridade, eu tenho que fazer a análise do e, onde eu vou obter como resposta um outro não, e por fim, eu faço a análise desse sim com esse não, usando o conector OR. E eu vou obter como resultado um sim. Então a conclusão que a gente chega é que o operador e é executado antes do operador OR. Assim como na matemática, a multiplicação é executada antes da soma. Vamos analisar agora um novo condicional, mas tomando como exemplo essa expressão aqui. Então nós temos vezes e mais. Então eu tenho aqui o e e o ou. Na sequência, na minha análise prévia, eu vou ter que 1 maior que 0 é sim, 1 maior que 1 é não, 1 maior que 2 é não. Em seguida, eu faço a análise desse sim com esse não. E eu vou obter como resposta um não. Por fim, eu faço essa análise não ou não. E também vou obter como resposta um outro não. Passando adiante, vamos fazer a análise agora dessa expressão aqui. E repara que eu tenho agora a utilização de parênteses. Mas o processo continua o mesmo. Eu faço a análise individual de cada um dos termos. Então eu vou ter dentro dos parênteses um não ou um não. E isso vai resultar para mim num não, e que depois eu aplico esse sim com esse não, usando o conector e. Então o que eu fiz aqui foi quebrar a ordem de prioridade, executando primeiro o ou por conta do uso dos parênteses, assim como foi feito aqui na matemática. Primeiro eu somei o 5 com o 3 e depois eu multipliquei pelo 7. Mas voltando aqui no nosso condicional, um sim e um não vai resultar para mim num não. Vamos agora para o último exemplo. Eu tenho aqui um 7 mais 5 delimitado por parênteses e depois multiplicado por 3. No nosso condicional, como vai ficar? Eu tenho aqui 1 mais 0 ou 1 mais 1 e 1 mais 2. Os resultados individuais, sim ou não, que por sua vez vão resultar aqui num sim e num não. E o resultado final da análise do sim com o não usando o conector e resulta no não. Vamos falar agora desse último conceito chamado de curto-circuito. O que significa isso? Um condicional composto é executado pelo compilador como condicionais alinhados. E o que significa isso? Por exemplo, eu tenho aqui nesse C três condições, 1 maior que 0, 1 maior que 1 e eu tenho 1 maior que 2. Na prática, o que ocorre é o seguinte: como o compilador analisa essas três condições como condições alinhadas, ele faz uma análise da esquerda para a direita. E nesse caso, como eu tenho aqui 1 maior que 0 ou alguma coisa aqui do outro lado direito,
O compilador vai analisar primeiro esse 1 maior que 0 e vai verificar o operador lógico booleano que o liga com os demais elementos. Como esse operador booleano é um OR, e a gente já aprendeu em aulas anteriores que basta um único sim para o OR executar o C, então o compilador para a análise desse condicional, provocando o que a gente chama de curto-circuito. De forma semelhante, acontece com o operador E. Digamos aqui nesse exemplo, onde eu tenho uma condição conectada por um E. Se essa condição fosse falsa, haveria aqui também um curto-circuito, fazendo com que o senão dessa condição fosse executado. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: se um OR for sim, o condicional é interrompido e o if é executado. E também, de forma semelhante, se um E for não, também haverá um curto-circuito e o else vai ser executado, cancelando assim a análise dos outros elementos que tiverem à direita dessa sentença. Vamos para a parte final agora dessa aula, resolvendo o seguinte exercício. Escreva um programa que leia dois números inteiros representando respectivamente um dia e um mês. Sabendo que as estações do ano são: verão, começa em 22 de dezembro e termina em 19 de março. Outono, começa em 20 de março, termina em 21 de junho. Inverno, 22 de junho a 21 de setembro. E primavera, 22 de setembro a 21 de dezembro. Calcule e imprima a estação do ano com base nos dados de entrada. Mas antes de partir para a programação, vamos analisar esse esquema gráfico aqui, onde eu coloquei aqui a estação de verão dividida entre os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. E na cor preta eu tenho aqui a representação da estação de verão. Então a gente percebe que o mês de janeiro e fevereiro estão completamente dentro do verão. E o mês de dezembro, que é dividido aqui em 3 partes, somente a terceira parte faz parte da estação do verão. E ocorre também no mês de março, que também foi dividido em 3 partes, as 2 primeiras partes fazem parte da estação verão. E dando sequência nesse esquema gráfico, eu tenho aqui na sequência a estação de outono, onde eu tenho a representação dos meses de abril e maio completamente dentro da estação de outono, e parcialmente o mês de março e junho fazem parte da estação de outono. Na sequência, eu tenho a estação do inverno, onde eu tenho aqui completamente o mês 7 e 8 fazendo parte da estação de inverno, e parcialmente o mês 6 e o mês 9. E por fim, a estação da primavera, onde eu tenho completamente dentro da primavera o mês de outubro, o mês de novembro e parcialmente aqui setembro e dezembro. Agora vamos voltar para a programação. A gente tem aqui como solução do problema o seguinte código, composto por 3 estruturas if-else alinhadas. Lembra que para 4 possibilidades de saída, que é o que eu tenho aqui no problema, primavera, inverno, outono e verão, eu preciso de apenas 3 estruturas if-else alinhadas, sendo que a última a gente não analisa. E eu trago aqui para vocês outras 2 formas da gente representar essa mesma codificação que eu coloquei aqui. Como eu já disse, eu gosto de representar as estruturas if-else alinhadas dessa forma, alinhando os elementos semelhantes um embaixo do outro. Então você pode reparar aqui o else, o if, o parênteses, os operadores booleanos, os comandos printf, todos eles alinhados. Isso, para mim, na minha opinião, facilita a legibilidade do código. Mas eu tenho aqui embaixo outras 2 representações do mesmo código. Aqui com alinhamento no efeito escada e aqui com alinhamento onde eu justifico todas as instruções do lado esquerdo. Mas vamos para a análise do código, que é o mais importante aqui no exercício. Mas vamos para a análise do código. Eu tenho aqui declaradas 2 variáveis, onde eu coloquei dia 1, mês 1, e cada if ele é constituído aqui pelos operadores e, ou e um outro e. Repara que todas as minhas condições if, elas são semelhantes. A única coisa que muda são os valores de comparação de mês e dia. Então vamos voltar para a lousa para analisar essa condição com mais clareza. Veja só, eu delimitei aqui com retângulo rosa algumas das operações. As 2 primeiras condições, o dia maior ou igual a 22 e o mês igual a 12, ficaram juntos aqui no mesmo e. E no final, o dia menor ou igual a 19 e o mês igual a 3 também ficaram agrupados com o outro e. E como esse condicional testa se a estação é o verão, então ela avalia individualmente cada um dos meses que checam o verão. Por exemplo, eu tenho aqui mês igual a 1, mês igual a 2,
dia menor ou igual a 19 e mês igual a 3, que equivale a esse espaço desse meu gráfico. E aqui no começo também, dia maior ou igual a 22, seria esse trecho, e o mês igual a 12. Dessa forma, se qualquer uma dessas 4 condições resultar num sim, significa que eu estou dentro do verão. Caso contrário, eu passo para o else e analiso a outra condição. Vamos testar o código então para validar essas informações. Então, eu tenho aqui verão, que é dado aqui pelo dia 1 e pelo mês 1. Vamos colocar aqui o limite do verão. Qual é o limite do verão? Dia 19 de março. Então, vamos colocar aqui, ó, 19 de março. Vamos executar. Verão. Esse é o limite do verão. Significa, então, que se eu colocar dia 20 de março, então ele já cai aqui no seguinte, na seguinte estação, que seria outono. Tá lá, outono. Limite do outono, qual é? Dia 21 de junho. Então vamos colocar aqui, ó, testar 21 de junho, que é o último dia do outono. Testando outono. Se eu colocar dia 22 de junho, ele já cai para a estação seguinte, que é o inverno. Né? Vamos colocar aqui o limite do inverno, que é o dia 21 de setembro. 21 de setembro, limite do inverno. Inverno. Agora, colocando um dia a mais, 22 de setembro, a gente entra na primavera. E o limite da primavera é o dia 21 de dezembro. Tá aí, primavera. Colocando então 22 de dezembro, já é verão, tá? Então, testamos aí os limites dos meses. Agora, independente do dia, eu posso colocar aqui um mês, por exemplo, mês 4, eu vou avaliar aqui mês 4, vai cair outono, tá? Testando outono. Se eu escolher um outro mês aqui, por exemplo, mês 8, isso independente do dia. Eu estou analisando aqui apenas o mês. Escolhi mês 8, vai cair inverno. E para a gente concluir agora aquela ideia do curto-circuito, é o seguinte. Imagina que eu coloque aqui dia 23 de dezembro. A minha estrutura if ela vai ser analisada, ele vem, analisa esse dia, responde sim para ele. Analisa o mês, responde sim para ele. Faz a conexão entre esses dois, porque existe uma prioridade do e sobre o ou, e a resposta vai ser um sim. Na sequência, ele encontra aqui um conector ou. E o curto-circuito, o que diz? Se a análise de um ou for um sim, ele interrompe as outras análises e executa o if. E é isso que vai acontecer para essa entrada de dados. Se a entrada de dados fosse, por exemplo, o mês 1, o que ia acontecer no curto-circuito? Ele analisaria essa primeira condição e ia resultar num false. Então, o meu conector ou continuaria a análise, detectaria aqui um sim e aplicaria um curto-circuito, executando a mensagem verão, interrompendo assim a análise do mês igual a 2 ou dia menor que 19 e mês igual a 3. E é isso, assim a gente encerra mais uma aula, mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e dá um joinha para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e indicá-lo para outros alunos. É isso, nos vemos então na próxima aula.